E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal e hoje venho falar sobre um escândalo que infelizmente confirma aquilo que venho denunciando há tempos para vocês aqui no meu canal do YouTube. Uma investigação da Polícia Judiciária revelou uma rede criminosa que facilitou a entrada e legalização de mais de 10 mil imigrantes em Portugal, explorando falhas nos sistemas do extinto CEF e da atual AIMA. Essa rede oferecia, mediante o pagamento, gente, sabe de quanto? Até quanto eles ganhavam por pessoa? 15 mil euros. Essa rede oferecia, mediante pagamento de até 15 mil euros, serviços como obtenção de contratos de trabalho fictícios, número de identificação fiscal, o famoso NIF, segurança social, número de utente do SMS, traduções certificadas de registros criminais, e por aí vai. Olha o quão perigoso é a obtenção desses documentos sem seguir o caminho correto, né? Ainda mais esse último que eu listei para vocês sobre a ficha criminal, ou seja, a pessoa conseguia uma ficha criminal nova. Logo, se ela devesse alguma coisa no seu país de origem, ela era considerada limpa aqui em Portugal. Perigoso, né? Esse caso expõe o quão vulnerável são os processos de imigração aqui em Portugal, onde o dinheiro acaba falando mais alto e permite a entrada de qualquer pessoa, seja de boa índole ou não, onde acaba comprometendo algo que é um ponto muito positivo de viver aqui no país, que é a segurança, que é a tranquilidade de você ir e vir sem correr o risco de morrer por causa de um celular. Uma curiosidade, não existe a palavra gambéria na língua portuguesa, mas em espanhol é uma gíria para vândalo, arruaceiro ou pessoa que age de maneira irresponsável e delinquente, tá? E se a gente parar para analisar, muitas pessoas agem dessa forma aqui no cenário de brasileiros em Portugal. Porque se você for seguir essa explicação da gíria gambéria, eu faço uma pergunta para vocês. Quantos criadores de conteúdo em Portugal não se enquadram nessa gíria, né? Muitas pessoas criando conteúdo, vendendo serviços de maneira irresponsável. E quantos desses tentaram me calar quando eu denunciava e denuncio essas práticas para vocês aqui no meu canal? Quantos também falaram a respeito dessa notícia, que é uma notícia recente, saiu mais ou menos 5 dias atrás. Então assim, a gente vê que muitos canais falam a respeito das notícias aqui em Portugal, monetizam a respeito da vida aqui em Portugal, tá tudo bem até então, mas uma coisa é você monetizar trazendo informação sobre o país, trazendo dicas legais para quem quer viver aqui no país, e outra coisa é você monetizar somente no que lhe convém, né? Então você anuncia aquele advogado que você sabe que não é boa coisa, mas ele está te pagando ali um salário mínimo para poder aparecer no seu canal, né? Então muitas pessoas acabam ignorando isso e seguindo por esse caminho da serpente. E é isso, gente. Infelizmente eu vejo que muitos se enquadram nessa expressão gambéria que foi dada para essa operação, né? Para quem não sabe, desde que eu cheguei aqui em Portugal, há 5 anos atrás, eu joguei mas tanta coisa no ventilador que acabou ajudando a resultar numa investigação do CEF a respeito de dezenas de criadores de conteúdo que estavam vendendo documentos, anunciando advogados, como eu falei agora há pouco, que não prestam o devido serviço contratado, influenciadores, criadores de conteúdo que vendiam e vendem e-books e livros digitais, né, com informações que o CEF ou o atual AIMA disponibiliza de graça, e por aí vai. Onde muitos desses fugiram imediatamente para o Brasil, quando o meu trabalho ajudou a resultar nessa investigação, né? Como eu dizia, e sempre vou trazer essa frase comigo, eles criam dificuldade para vender facilidade. Alguém aí lembra dessa frase? Não é uma surpresa para mim e nem para os inscritos aqui do canal, pois já relatei casos de influenciadores que ganhavam mais de 3 mil euros por hora. Eu não falei dia, eu não falei semana, eu não falei mês. Ganhavam mais de 3 mil euros por hora. E sabe qual é o pior? Antes de eu gravar esse vídeo, eu fiz uma breve pesquisa nas redes sociais e a maioria ainda ganha dinheiro dessa forma. Ganham horrores enganando imigrantes e lavam esse dinheiro sujo dizendo que trabalham em fábricas, trabalham em cafés e por aí vai, né?
Eu sinceramente vejo que no Brasil as práticas ilegais, como por exemplo anunciar jogos de azar, vem ganhando muita força, pois a desigualdade social é imensa. Logo, quem conquista um certo número de seguidores nas redes sociais consegue enriquecer facilmente por meio dessas práticas, né, de anunciar jogos ilegais, jogos de apostas e por aí vai. Porém, vejo que em Portugal, como o salário mínimo é um dos menores da Europa, as pessoas acabam tentando driblar esse problema do baixo poder de compra que tem aqui no país. Eu não estou falando que em Portugal não tem poder de compra, eu estou falando que o poder de compra de Portugal é muito menor comparado a outros países vizinhos, né? E aí a forma de muitos driblarem isso é emigrando para um país mais forte ou, como no contexto dessa matéria, se corrompendo por esses caminhos ilícitos, né, para poder ganhar mais dinheiro e de uma maneira mais fácil, sem suar. Então, esses milhões de euros conquistados por meios ilícitos acabam indo para o bolso de muita gente, sejam advogados, sejam funcionários públicos, criadores de conteúdo e etc. E com todo esse império, eles conseguem injetar dinheiro na divulgação de suas redes sociais, alimentar também, financiar campanhas políticas, visando se manter ali na posição delas, né? E muitos criadores de conteúdo com esse dinheiro conseguem comprar números para suas redes sociais, seja seguidores, seja visualizações, curtidas também é possível comprar, a fim de aumentar a autenticidade do conteúdo criado naquele canal. Mediante essa noção de realidade e de império, vocês entendem o porquê é tão difícil lutar contra todo esse sistema, principalmente divulgar nomes, falar os alvos. É muito complicado, cara, porque é você entrar numa briga que você sabe que você não tem como vencer, como se defender, tá ligado? É mais ou menos isso. Então, assim, eu prefiro ensinar a pescar do que dar o peixe. Daniel, quem é que tá roubando imigrante? Olha, não vou falar quem é, mas eu posso falar para você quais são os atos, quais são as palavras que você pode tomar cuidado. Como, por exemplo, quem realmente está a fim de te ajudar, a pessoa vai te ajudar e não vai esperar nada em troca. Agora, a pessoa que quer monetizar, que quer ganhar dinheiro em cima de uma ajuda, ela não está ajudando, ela está prestando serviço. Tá tudo bem ela prestar serviço, mas assim, serviço de quê? É legal esse serviço? Tem garantia esse serviço? É permitido esse serviço? Na grande maioria não é. Na grande maioria não é. Então, assim, é tudo ali por debaixo dos panos, me dá o dinheiro aí que depois a gente vê, e se não funcionar, é só uma pessoa perto de você que tem milhares ou milhões de seguidores. Seguidores esses que são comprados também, né, com dinheiro sujo. Então, assim, gente, doideira, né? Eu acho que assim vocês conseguem entender um pouquinho do que acontece do lado de cá, né? Eu não tenho o mesmo poder de fogo, eu não posso chegar e apontar, mas eu posso chegar, que nem eu falei pra vocês, ó, gente, a ação é assim, entendeu? O comportamento é assim, toma cuidado com quem cria dificuldade, porque eles vão querer vender facilidades. Essa matéria, ela focou mais em trazer uma visão geral, trazer o conhecimento que há um esquema, há uma quadrilha aplicando esse golpe, né? Aliás, que aplicava esse golpe, mas trouxe dois alvos, né? Que foi uma advogada e uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Só que eu afirmo para vocês de carimbo, e não é de carimbo branco, tá? É carimbo preto. Pumba! Carimbo que tem muita gente, muito criador de conteúdo que anda de Celta, que anda de carro simples, sabe, cara? Celta, Celtinha, Golzinho, sabe aquele carrinho que já tá bem passadinho, bem amassadinho, sabe aquele carro simples, aquela pessoa que tem uma vida simples? Então, ele vende essa vida na internet a fim de conquistar adeptos, porque quando você vê uma similaridade, quando você vê uma proximidade, caramba, aquele criador de conteúdo, ele não tá tão longe de mim. Ele é um dos meus, ele é um dos nossos, entendeu? Ele é trabalhador, caramba, ele faz acontecer, caramba, ele não tá parado, caramba, ele tem uma veracidade, ele tem uma autorização de falar sobre Portugal porque ele tá ralando. Só que, gente, a realidade é que muitos, né, vendem uma vida que na verdade não vivem. Então, assim, é muito fácil você comprar um carro simples, ainda mais quando você se submete ao caminho da serpente, né? Comprar um carro simples, comprar
ou viver de aluguel, né? Tipo, uma vida normal. E por fora da internet, você ter uma outra vida. Então, por isso que eu falei para vocês, que muita gente lava dinheiro mostrando essa vida simples. Porque eles não vivem essa vida, eles mostram essa vida, mas eles não vivem, tá? Então, assim, é muito fácil vender uma vida que você não vive. Gente, você sem entender que a novela é fictício, é ficção a novela. Sabe a novela que você está vendo aí nas emissoras de TV? É ficção aquilo ali não é verdade. Eu sei que pode parecer simples, mas eu sei que para muita gente a pessoa não consegue associar as coisas, né? YouTube é a mesma coisa que novela, cara. Vocês não conseguem enxergar isso? Então, assim, a pessoa acredita no que ela está vendo, no que ela está consumindo. E até mesmo acontece, né? Lembra da Avenida Brasil, da Carminha, né? Rita, você me irrita, né? Cara, aquela atriz, ela ganhou um certo ódio do público nas ruas, porque ela interpretava um papel tão bem interpretado na novela que simplesmente as pessoas criaram um ranço real daquela figura, daquela pessoa. Só que a pessoa ela não tem capacidade de separar as coisas. Olha, aquilo ali é novela, aquilo ali é o que a emissora está querendo passar pra gente. É uma história criada, escrita por alguém, né? E outra coisa é o que realmente a pessoa está vivendo. Então, assim, gente, é como se fosse uma pessoa que, sei lá, interpreta um morador de rua numa novela, sendo que na vida real ela tem muito mais conforto do que você, por exemplo, entendeu? Então, assim, tipo, a pessoa não consegue separar as coisas. E o YouTube é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Você só grava o que você quer. Qual a mensagem que você quer passar? É isso, gente. Então, assim, tem muita gente passando uma mensagem para vocês e vivendo outra coisa, tá? Então, assim, é questão de vocês perceberem, é questão de vocês terem uma visão crítica sobre as coisas, só que também, enfim, né? Parte de cada um, ler livros, consumir, questionar, trabalhar essa visão crítica, né? Mas, enfim, né? Eu não tenho poder para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Mesmo que eu tivesse, acho que cada um tem sua vida e cada um faz o que bem entender. Mas acho que a gente pode melhorar nós mesmos trabalhando o olhar crítico, tá? Eu acho que isso é muito importante. Como eu sempre digo, tome muito cuidado de onde vocês se alimentam de informação. Imigrar não é brincar. Ninguém, absolutamente ninguém, lhe garantirá que você vai conseguir recomeçar sua vida em um outro país. Eles podem até te ajudar de alguma forma, mas o mais comum que eu vejo aqui em Portugal e em vários outros países também, quando o assunto é assessoria e imigração, é mais fácil eles tirarem de você do que te entregar alguma coisa, né? Isso se eles te entregarem alguma coisa, algum serviço que você contratou, tá? E não é achismo, porque eu mesmo sobrevivi a um golpe que levei de uma assessoria ao chegar aqui em Portugal. O lado bom dessa notícia, de tudo isso que eu falei para vocês, é ver que ainda tem gente honesta trabalhando de terno e gravata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vê-lo no próximo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Deixa um comentário dizendo por que você gostou ou dizendo por que você não gostou. E isso vai servir de métrica para mim. Mais uma vez, gente, desconfie do que eu estou falando. Corra atrás de informação. Assista a outros criadores de conteúdo. Veja se faz sentido o que eu estou falando para vocês, tá? Espero vê-lo no próximo vídeo e tchau!